Olá, estudantes e estudantas, bem-vindos e bem-vindas, né, a mais uma aula do canal Professor Vitor Biologia, entre outras coisas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto introdutório da biologia, que eu vou tentar hoje esclarecer para vocês quais são as características dos seres vivos, né? O que faz com que a gente chegue à conclusão de que uma bactéria é um ser vivo, mas uma almofada não. Ou o que faz com que em alguns momentos a gente questione, inclusive, se os vírus, né, são seres vivos ou não. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu espero que até o fim da aula vocês tenham isso bastante claro, tá? Então vou reduzir minha janela aqui de novo, como é de costume, né? E tentar achar um lugar aqui que eu não atrapalhe vocês a enxergar o slide. Bom, vamos lá. A gente vai conversar então sobre a vida. E a vida, ela tem características exclusivas que nem sempre são tão fáceis de que a gente perceba. Porque sempre que eu perguntar para alguém o que diferencia um ser vivo de um ser não vivo, aí vão me responder a reprodução, né? É uma resposta clássica. Quase toda turma que eu faço essa pergunta eu obtenho essa resposta. Mas algumas coisas que não são vivas se reproduzem, né? Uma rocha exposta em intempéries, por exemplo, vai acabar se fragmentando. Se a gente relacionar com um tipo de reprodução que é a reprodução assexuada, talvez a gente possa interpretar de alguma forma que não diferenciaria tanto essa reprodução. Aí vão me falar, crescem, né? Seres vivos crescem. Nem sempre. Existem seres que são uma única célula e não passam por um processo de crescimento. Assim como existem coisas que não são vivas que crescem. Quem já foi em caverna já deve ter visto estalactite e estalagmite, né? Que são formações rochosas ou espeleotemas, né? Que se formam no teto e no piso das cavernas. Elas crescem ao longo dos anos, né? Com o acúmulo de carbonato de cálcio principalmente. Mas, e ainda existem aquelas coisas ou seres que estão num caminho intermediário e que a ciência não definiu muito bem ainda, que são os vírus, né? Para alguns casos, os vírus são considerados seres vivos, em outras teorias a gente encontra eles como não sendo seres vivos, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. E eu pretendo trazer para vocês características de seres unicelulares, como bactérias, algas unicelulares e protozoários, e seres pluricelulares, como uma planta, né, que aqui é um exemplo de uma castanheira, que é uma árvore que eu acho muito, muito bonita mesmo. Vi muitas quando eu morei em Rondônia, ou fungos, né, animais e até a gente, né, os seres humanos que fazemos parte do grupo dos animais, que aqui é uma planária, tá em um coral, né, então em uma foto só tem dois animais para vocês verem aí. Bom, como sempre em toda videoaula, vão se acostumando com isso já, eu trago duas questões iniciais para que vocês leiam e comecem a pensar com o objetivo de até o final da aula que vocês tenham a resposta correta. Eu sempre peço para o pessoal que está assistindo a aula que deixem nos comentários aí qual que foi a resposta que vocês chegaram lendo essa questão primeiramente. E aí, já que você já vai comentar, se aproveita, deixa o like aí, né? Deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal, que isso faz com que a gente cresça e produza mais material para vocês, se estiver sendo útil, certo? Bom, vamos lá. Essa questão. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Admitindo que possuir todas essas características sejam requisitos obrigatórios para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que
Os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o 1. Os vírus não são seres vivos porque preenchem o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2. E os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. E aí, qual que é a sua resposta para essa pergunta agora, antes de assistir a aula? A outra questão que eu trago é da Federal do Rio Grande do Sul, né, em 2017. Biólogo, você sabe qual é o papel do biólogo? O Armandinho responde, né, é o papel reciclado, porque de forma geral o biólogo tem uma tendência a ser defensor do meio ambiente e querer reduzir o nosso impacto, né, no meio ambiente. A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente a essa área do conhecimento. As células são unidades estruturais básicas que provêm de células pré-existentes, uma das características. Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir. A maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular. Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir como base para investigação em outros seres vivos. Então, qual que é a sequência? Verdadeiro, falso, qual que é a sequência aí? Qual alternativa você escolheria? Deixa aí nos comentários, tá? Bom, finalmente iniciando os slides. Só para vocês terem uma ideia, atualmente existem 1.235.500 espécies aproximadamente já descritas pela ciência, tá? São aproximadamente 1 milhão de animais, aproximadamente 220 mil plantas, 43 mil fungos, 8 mil protistas, 13 mil algas, tá? Mas todos os dias se descreve e se descobrem espécies novas, principalmente em ambientes como a Amazônia, né, fundo de oceanos, lugares bastante de difíceis acessos, ou em grupos que são pequenos e difíceis de serem coletados e vistos, como os protozoários, né, até os fungos. Por isso, há uma estimativa de que devam existir aproximadamente 9 milhões de espécies no mundo. Ou seja, a gente conhece um pouquinho mais que 10% das espécies que devem existir. E todos os dias são descritas novas espécies, inclusive eu já tive o prazer de encontrar uma espécie nova e de participar da descrição dessa espécie. É esse caranguejinho aqui. Esse caranguejo ocorre em Buritizais, na região lá central de Rondônia. E a gente batizou ele de Fredius buritizatilis, tá? Porque Fredius é o gênero e Buritizatilis porque ele ocorre em Buritizais. E aqui tem foto e a descrição de partes do animal, mostrando como ele é diferente das outras espécies conhecidas e por que ele deve ser considerado uma nova espécie. Então, assim, tem espécie nova não descrita no mundo inteiro e a gente conhece pouco dessa biodiversidade que deve existir. Inclusive, tem vezes que a gente produz impactos que matam e extinguem espécies mesmo antes da gente conhecê-las, né? Bom, mas do que são feitos esses seres vivos? Já que tem tantas espécies, o que eles têm em comum, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que os seres vivos são compostos de átomos, né? Os átomos têm prótons e nêutrons num núcleo que é rodeado por elétrons, né? E o número de prótons é o que determina a identidade desse átomo, né? Esses átomos se unem e formam substâncias inorgânicas e orgânicas, e essas substâncias unidas podem formar os seres vivos. Exemplos de substâncias inorgânicas como água, sais, gases, né? E as substâncias orgânicas, elas são em longas cadeias, são compostas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Enxofre. Aí tem uma série de tipos de substâncias que são consideradas orgânicas
E de forma geral elas são proteínas, açúcares, me desculpem aí pela falta do acento, né? Vou colocar um acento aqui, porque é uma proparoxítona, proparoxítonas são acentuadas. E essas longas cadeias podem se unir e formar uma proteína. Isso aqui é um desenho esquemático de uma molécula de proteína formada por hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Ou os açúcares, por exemplo, aqui um exemplo de glicogênio, né? De uma cadeia de glicogênio que é composto por várias glicoses ligadas umas nas outras e é a reserva de energia dos animais, né? Isso aqui está no nosso fígado. Quando você se alimenta, o seu organismo retira os açúcares, faz uma cadeia compridona, coloca no seu fígado e quando você precisa desse açúcar, após ficar um tempo sem se alimentar, esse açúcar é retirado do seu fígado para sua alimentação. Essa vida, ela se organiza e a principal organização da vida é a célula. Então, seres vivos são formados por células e milhares dessas células podem interagir. E a célula é o resultado de milhares de moléculas interagindo. Então, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos e, inclusive, a primeira classificação de seres vivos que a gente vai ver é se os seres vivos são unicelulares ou pluri- ou multicelulares, né? Então, exemplos de unicelulares, bactérias e protozoários, né? Ou exemplo de seres multicelulares, animais e plantas. Então, aqui é um exemplo de célula só para vocês verem que é um compartimento que contém algumas substâncias e organelas e ela é, então, a unidade básica considerada dos seres vivos. E aí aqui a gente tem uma característica que gera discussão a respeito dos vírus, porque os vírus não têm uma célula, né? De forma geral, ele é uma cápsula de proteína com DNA ou RNA dentro. Então, ele não é um ser celular. A vida, então, ela vai se organizar em uma sequência que é bastante comum vocês verem no ensino médio. Então, primeiro a gente tem um átomo. Esse átomo forma moléculas que formam orgânulos ou organelas, formando as células. Essas células se unem e se especializam e formam um tecido. Esses tecidos se unem formando o órgão, no caso um osso. Esse osso se une a outros ossos e forma um sistema. Quando a gente junta vários sistemas, a gente tem então um organismo. Vários organismos de uma mesma espécie vivendo em um determinado local formam uma população. Várias populações vivendo em um determinado local, a gente tem uma comunidade. E várias comunidades, a gente forma um ecossistema. Quando a gente junta o ecossistema, a gente tem a biosfera, certo? Então, essa é a sequência de organização da matéria no que diz respeito à vida. Células se reúnem formando tecidos, por exemplo, tecido muscular, tecido epitelial, entre outros. Tecidos se reúnem e formam órgãos, como a pele, o coração, fígado, baço, vários órgãos que a gente conhece. Órgãos se reúnem e formam sistemas, como por exemplo o sistema digestório. Vários sistemas formam organismos. Vários organismos de uma espécie formam uma população. Várias populações, uma comunidade. Várias comunidades, um ecossistema. Vários ecossistemas, a biosfera. Beleza? Então essa é a sequência de organização que vocês precisam saber aí por enquanto. Transformação de matéria em energia. Outra coisa que a vida é capaz de fazer é isso, mas isso não é uma característica exclusiva da vida. Por exemplo, quando a gente queima uma vela, a gente está transformando a parafina, que é matéria, em dois tipos de energia, energia luminosa e o calor. Seres vivos transformam o alimento e outras substâncias em energia. Então a gente adquire esse alimento através da nutrição e usa a matéria que advém dessa nutrição para o crescimento, manutenção do corpo e para gerar energia para as atividades diárias. A respiração é quem é responsável por transformar o açúcar que a gente adquire na nossa alimentação, a glicose, em energia. E
isso é feito na célula, principalmente pela mitocôndria, que a gente vai ver mais para frente, essa organela, que transforma a glicose, usando o oxigênio, em gás carbônico e água, com o objetivo de gerar ATP, que é a energia que a célula vai usar para o seu metabolismo, certo? O que é o metabolismo? O metabolismo existe de dois tipos, o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo é quando a gente usa moléculas simples com energia e forma moléculas complexas. Um exemplo básico é a fotossíntese. Então, a planta pega o gás carbônico do ar, a água do solo, a energia do sol, consegue juntar gás carbônico e água, gerando glicose, que é uma molécula mais complexa. Outro tipo de exemplo, você pega os aminoácidos da sua alimentação, com energia da sua célula e forma proteínas, e essas proteínas formam músculo, formam pele, formam alguma parte do seu corpo. Agora pode acontecer também a reação catabólica, que é quando eu pego uma molécula complexa e quebro, gerando dela energia e moléculas simples. Por exemplo, quando eu pego a glicose que vem do meu alimento, coloco ela para queimar com oxigênio na minha mitocôndria, sai gás carbônico e água. A glicose é uma molécula mais complexa, com a energia, com a queima dentro da mitocôndria com oxigênio, ela gera moléculas simples, gás carbônico e água, e ATP, que é energia. Eu faço isso também com outras moléculas como gordura. Quando não tem glicose disponível para o seu corpo, né, quando a gente está de regime, está fazendo uma dieta low carb, não tem tanta glicose disponível, então seu corpo vai usar suas reservas, que geralmente é a reserva de gordura, né? Vai fazer essa reação de quebra para gerar energia para o seu corpo, tá? Então, clássico, assim, reação anabólica, exemplo clássico é fotossíntese, porque pega gás carbônico e água, que são moléculas simples, e transforma em glicose, que é uma molécula mais complexa. E reação catabólica é a respiração. Pega a glicose, que é uma molécula mais complexa, quebra em moléculas mais simples, como gás carbônico e água, e gera energia, certo? Nutrição. Como que eu posso obter essa matéria, né? Existe o tipo de nutrição autotrófica e o tipo de nutrição heterotrófica. Auto vem de si próprio, né? Então é como se comesse a si próprio. Hétero é outro, né? Comer outro. Então, se alimentar de si próprio. Quem que faz isso? Plantas, algas e algumas bactérias. Elas produzem o açúcar, né, a glicose, a partir de substâncias inorgânicas do ambiente. Fazem isso através de fotossíntese ou quimiossíntese e produzem o seu próprio alimento. Quem que faz nutrição heterotrófica? Nós, por exemplo, os animais, os protozoários e a maior parte das bactérias. Por quê? Nós somos incapazes de produzir nosso próprio alimento, então a gente precisa se alimentar de outros seres vivos e fazer a respiração para obter a energia. Fotossíntese, então, gás carbônico e água, gerando glicose e oxigênio. Respiração, glicose e oxigênio, gerando gás carbônico e água. São reações inversas, né? Aqui eu trouxe um videozinho para ilustrar outra característica dos seres vivos, né? Um GIF, que é a irritabilidade. O que é irritabilidade? É a capacidade de reagir a estímulos, né? Então, todo ser vivo ele é capaz de reagir a estímulos. Quando a gente fala isso, geralmente vem na nossa cabeça os animais, né? Que o animal, a gente, sei lá, seu cachorro, você passa a mão na cabeça dele, ele ergue a cabeça assim e fica curtindo o carinho, né? Ele está reagindo ao estímulo. Ou se você irrita ele de alguma forma, ele vai responder rosnando, latindo, de alguma forma assim. Agora, a gente não pensa em planta, né? Mas eu trouxe o exemplo da dormideira, que é um tipo de planta que quando a gente estimula ela com o toque, ela se recolhe, né? Existem outros exemplos, por exemplo, um galho está crescendo e encosta numa parede. Ele vai fazer uma curva para crescer no outro sentido, porque ele percebe que não tem como crescer naquele sentido mais, né? Outra característica dos seres vivos é a homeostase. O que é isso? É a capacidade de manter-se constante. Então, o ser vivo ele mantém um equilíbrio químico e físico interno. Por exemplo, se a gente bebe muita água, minha garrafinha do Avengers aqui,
esse excesso de água ele vai ser jogado fora pelos rins, né? Então o rim vai filtrar seu sangue, pegar esse excesso de água e jogar fora. Porque se tiver muita água dentro do seu corpo, pode comprometer o equilíbrio químico e físico, certo? Por que que isso é importante? Porque as reações químicas que permitem que a gente fique vivo, elas ocorrem em ambiente química e fisicamente constante. Então, temperatura constante, quantidade de água constante, quantidade de sais constantes, pH constante. Se isso varia muito, essas reações vão ser prejudicadas. Então, é importante que esse equilíbrio químico-físico seja mantido. Outra característica dos seres vivos é que eles são capazes de se reproduzir e que os descendentes deles carregam características dos antepassados. Então, descendentes herdam características dos antepassados e nós somos resultados da interação dos genes com o ambiente, que é o chamado fenótipo. Então, eu posso ter genes no meu DNA que não se expressam porque não foram ativados pelo ambiente que eu vivo. Assim como eu posso ter genes que foram ativados pelo ambiente que eu vivo. O que é gene? O gene é um pedaço do DNA e esse DNA é herdado dos pais. O DNA se organiza nas células em cromossomos e os genes são receitas para fazer proteínas. As proteínas formam o organismo. Para vocês terem uma ideia da importância da proteína, o peso seco dos organismos é em média composto por 70% de proteínas. Professor, o que é peso seco? Então, se eu pegar você, tirar toda a água que tem em você, eu vou ter o seu peso seco. Então, digamos que você pese 100 quilos. Tiro toda a água, eu vou ficar com 10 quilos. Desses 10 quilos, 7 é proteína, certo? Aproximadamente isso. Então, o meio ambiente pode ativar ou desativar os genes. Você pode ter um gene para câncer de pele nas suas células, mas se você nunca se expôs excessivamente ao sol, esse gene não é ativado, não acontece a ativação dele e você não vai ter câncer de pele. E o seu irmão costuma ir surfar muito, tem o mesmo gene, como ele toma muito sol, o gene é ativado e ele desenvolve câncer de pele, né? E esses genes são passados às próximas gerações por reprodução, né? Então, como que é? Na célula, no núcleo, tem cromossomos. O cromossomo é composto por uma cadeia de DNA. Nessa cadeia de DNA existem pedaços que são compostos por genes, né? Que são os genes. Reprodução, que é outra característica dos seres vivos. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. No caso da assexuada, um exemplo é a divisão celular que gera clones. Eu tenho um ser unicelular, esse ser duplica seu núcleo, duplica suas organelas e se divide em dois seres. Um é clone do outro, tem o DNA idêntico, não teve variabilidade de DNA aí. Outro tipo de reprodução, a reprodução sexuada, ele já envolve união de gametas. Que gametas? Um gameta que geralmente é o feminino e outro gameta que é o masculino. O gameta feminino, se a gente estiver tratando de animais, é o óvulo, e o gameta feminino, se a gente estiver tratando de plantas, é a oosfera. Enquanto o masculino nos animais é o espermatozoide e nas plantas é o anterozoide. A união dos dois forma o zigoto, ou célula-ovo, e esse zigoto ele vai gerar um novo indivíduo. Esse novo indivíduo vai ser diferente dos pais. Ele vai ter metade do DNA do pai e metade do DNA da mãe, certo? O que gera um indivíduo diferente. Portanto, o que a gente tem aqui como vantagem na reprodução sexuada é que ela aumenta consideravelmente a variabilidade. Ao invés da gente gerar uma população de clones, a gente gera uma população de indivíduos geneticamente diferentes um do outro. Qual que é a importância disso? Um exemplo básico a gente está vivendo agora. Surgiu um vírus que é altamente transmissível e que mata uma parte da população. Por que mata só uma parte? Porque nós somos geneticamente diferentes. Se fôssemos todos geneticamente iguais, haveria uma grande chance de extinção dos seres humanos por causa do surgimento desse vírus. Então, aqui um exemplo de reprodução assexuada, é um paraméciozinho, tá? Então, esse paramécio, ele começa duplicando suas organelas, depois aparece uma divisão entre as
no meio da célula, e cada lado dessa célula dividida gera um novo ser que é geneticamente igual ao ser que iniciou essa divisão. E aqui o ciclo do ser humano. Então a gente tem um homem com 46 cromossomos e uma mulher com 46 cromossomos. Lá no testículo do homem e no ovário da mulher, as células fazem uma meiose, deixando desses 46 só 23 cromossomos, 23 no óvulo, 23 no espermatozoide. Esses dois se juntam, apenas um óvulo e um espermatozoide, gerando um zigoto, ou uma célula ovo, com 46 cromossomos. E esse zigoto vai se dividir por mitose, gerando um ser multicelular, né, um bebê com 46 cromossomos também, que vai trazer características de metade do DNA do pai e de metade do DNA da mãe, certo? Outra característica dos seres vivos é que eles evoluem. O que é evolução? A evolução é a capacidade dos organismos se modificarem ao longo das gerações. Um exemplo clássico que a gente tem é dos dinossauros. Muita gente fala que os dinossauros foram extintos, né? Entretanto, a gente percebe que os dinossauros têm ancestrais em comum com as aves atuais, né? Então, ao longo das gerações, com a ocorrência de mutação e seleção natural, as espécies vão se modificando, gerando novas espécies, e algumas espécies ancestrais vão sendo extintas, né? Um exemplo aí clássico dos dinossauros. Muito importante para essa evolução são as mutações. Então, sempre o DNA, na hora da divisão celular, na hora de geração de gameta, ele tem que fazer cópias de si mesmo, e existe todo um maquinário celular para essas cópias. Mas essas cópias às vezes dão errado, e esses erros de cópia geram novos genes ou mutações de genes. Outra forma de gerar novos genes ou mutações de genes é a exposição a mutagênicos. Então, exposição à radiação, exposição ao sol, excesso de estresse. Imagina uma planta que está num ambiente que ela está super estressada. Tudo isso estraga um pouco a máquina que regula a correção de erros nas cópias do DNA, e esse DNA é copiado de maneira errada, gerando essas mutações. Se essas mutações de alguma forma for parar numa célula germinativa, né, nos gametas, essa mutação é passada ao longo das gerações. Então, se surge uma nova característica e essa característica pode ser transmitida, surge uma nova característica herdável. Quem recebe essa característica é diferente dos seus antepassados, e isso pode ser vantajoso ou não. Pode gerar só um câncer, uma deformidade, que é o que geralmente acontece, ou pode ser vantajoso. Se for vantajoso e fizer com que aquele ser que possui essa nova característica se reproduza mais, essa característica pode se fixar na espécie, ou se ao longo das gerações acontecer muitas mudanças, né, se mudar muito, pode gerar novas espécies, tá? Essa mutação, então, ela vai ter que passar pelo crivo da seleção natural. Então, a mutação gera novas características e a seleção natural seleciona aquelas que melhoram o desempenho no ambiente, né? Então, se a mutação possibilita que mais descendentes sejam gerados, isso é uma vantagem, né? Então, se o ser teve uma mutação que faz com que ele se reproduza mais do que os outros que não têm aquela mutação, tem mais chance das próximas populações serem mais parecidos com ele. E das próximas populações ao longo das gerações ficarem cada vez mais parecidos com ele, essa característica se espalhar pela população. Então, para a mutação se fixar, ela precisa ser aprovada, entre aspas, pela seleção natural. Quem que começou a falar dessa questão de seleção natural? Foi um grande cientista, patrono da biologia, Charles Darwin. Charles Darwin se baseou na seleção humana. Ele via no seu sítio... Primeiro, ele era criador de pombos, né? Então ele percebia as características dos pombos e fazia cruzamentos selecionando essas características. E aí, vendo as raças que a gente tem de cães, raças de gado, ele percebeu que a gente, o ser humano, era capaz de selecionar características dos animais
ou causar características sem a intenção, como por exemplo insetos que são resistentes a inseticidas, né? E ele pensou, se o ser humano é capaz de fazer isso, o ambiente, né, o que está lá fora, também deve fazer isso. Então o ambiente seleciona características surgidas ao acaso que aumentam a chance de quem as possuem deixar mais descendentes. Isso gera um aumento na adaptabilidade ao ambiente ou possibilita a conquista de novos ambientes. E assim, as espécies vão se espalhando pelos ambientes, novas espécies vão sendo geradas e os nichos vão sendo ocupados. E é isso que a seleção natural faz. Então, aí mais uma característica do ser vivo, que é a capacidade de evoluir, né? De reagir a estímulos do ambiente, modificando-se e se adaptando a ele. Beleza? Bom, voltando para as nossas questões, considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Gente, a gente viu que vírus não tem célula, né? Não é composto por célula, então essa alternativa não pode ser correta. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Bactéria tem célula, então ela preenche o requisito 1. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não 1. Sim, né? Aqui é a alternativa correta, beleza? Próxima pergunta, observe a tira abaixo. A biologia como ciência começou a ser estudada no século XIX. Assinale como verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referente a essa área do conhecimento. As células são unidades estruturais básicas que provêm de células pré-existentes? Sim, a célula é uma unidade estrutural básica e ela só pode ter origem em uma célula antepassada daquela célula que foi gerada. Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir? Sim, o DNA dos seres vivos são relacionados, né? Tem uma receita geral e eles têm essa capacidade de evoluir. Então, verdadeiro também. Verdadeiro, verdadeiro. A única que tem as duas verdadeiro é a A, mas vamos continuar. A maioria das reações químicas que mantêm os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular? Não, ocorre no ambiente intracelular, dentro da célula. Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigações em outros seres vivos? Podem, né? Se os seres vivos compartilham o DNA e o DNA é uma receita universal para fazer proteína, conclusões de um ser vivo podem ser usadas na tentativa de achar semelhanças e investigar a vida de outros seres vivos. Então, a resposta correta é a letra A. Pessoal, essa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora tenho uma maior facilidade de entender como que a gente considera que um determinado ser é um ser vivo ou não, né? E eu vou deixar para vocês depois um texto a respeito dos vírus, né? E por que a gente tem essa discussão se os vírus seriam seres vivos ou não. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, né? Ou venham falar comigo, quem for meu aluno lá do IFMS. E fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Um abraço a todos, boa tarde, tchau, tchau.